Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Crer e Pensar, o nosso programa aqui da Igreja Batista Constantinópolis, que versa sobre ciência, filosofia, cosmovisão, apologética, teologia. E na esteira do primeiro TDI Norte, que aconteceu aqui em Manaus, nós estamos hoje também com os nossos palestrantes, Daniel Trindade, temos também o Carlos Sassanovski Júnior, e, claro, professor Kelson, professor Jonathan, estamos aqui, como sempre, falando, e o assunto de hoje é excelente. Vamos falar sobre o ajuste fino do universo. Será que fomos planejados? Será que o universo foi planejado? Ou é apenas um acidente? Então, sejam bem-vindos, estejam conosco, porque hoje o tema vai ser excelente. Eu quero começar com o professor Daniel Trindade, que é um especialista nisso. Professor, o que nós podemos falar sobre o ajuste fino do universo? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para poder falar de um tema tão legal, o pessoal que está em casa nesse momento, assistindo também esse programa. Espero que possam também aprender bastante, porque todas as vezes que nós falamos um pouco desse assunto, ele nos deixa fascinado, Então, o perfeito ajuste do universo, Na minha opinião, esse é um dos pilares da TDI, assim também como uma das maiores evidências as quais nós podemos observar que o universo ele foi planejado, que ele teve uma causa inteligente. E o que é, então, esse ajuste fino? A gente pode definir esse ajuste fino de uma forma a qual fica simples de entender, mas vou pedir para poder passar para o slide seguinte, que são o que é o ajuste fino. São constantes equações matemáticas que foram precisamente ajustadas. E essas constantes, elas regem o funcionamento do universo e da vida. E se elas forem alteradas até mesmo por um fio de cabelo, não seria possível existir vida física em qualquer lugar. Então, a vida do jeito que nós conhecemos, ela não existiria caso qualquer uma dessas constantes elas fossem alteradas, E nós temos várias e várias constantes conhecidas, as quais regem essas equações. A gente pode entender melhor isso daí, Vamos passar os próximos slides, além desse daqui? Você falou e não falou aí. Pois é, a gente traz uma definição tão complexa, mas que, na verdade, a gente acaba não entendendo muito. Então, para isso, a gente dá uma mastigada para que possa ser melhor explicado. Isso a gente vai poder observar no próximo slide. Opa! E aqui a gente pode entender como que funciona, o que são essas constantes, e também as forças fundamentais às quais o nosso universo ele tem que respeitar, São 4, as forças aí. Exatamente. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. Então, essas são as 4 forças físicas, que nós chamamos de forças físicas fundamentais, a qual regem praticamente o nosso universo. Cada uma delas controlando diversas áreas, como, por exemplo, a gravitacional, que é responsável por toda a parte dos planetas e o universo. E a eletromagnética, que vai entrar na parte de átomos, moléculas, prótons, elétrons, e por aí vai, E também nós temos as constantes. E o que são constantes? São números fixos, são valores fixos dentro da matemática, que podem ou não ser especificados. Então, eles são o oposto de variáveis. Então, esses números fixos dentro das equações matemáticas, eles são números que não se alteram e que regem basicamente aquela equação matemática. Toda força física tem uma constante. Exatamente. Ou seja, as interações entre forças, elas não ocorrem de qualquer maneira, Existe uma lei por trás, que rege essas interações. E nós representamos essa forma de reger as interações através dessas constantes, Então, a intensidade com que 2 corpos, por exemplo, interagem, 2 planetas, existe uma lei muito bem ajustada por trás, Não é nem tão forte, nem tão fraca, mas com um ajuste fino. Como é que eu represento esse ajuste fino? A partir dessas constantes que nós chamamos de fundamentais. Temos um físico aqui, Então é isso, A força gravitacional é exatamente a força que está associada a grandes concentrações de massa, ou seja,
é perceptível apenas em planetas, em estrelas, né? Você não consegue, por exemplo, perceber a interação entre esse copo e entre esse tablet. São dois elementos que têm massa. Mas como a quantidade de massa é tão pequena entre eles, é imperceptível. Então, como é que nós começamos a perceber? Em grandes corpos, né? Em corpos celestes. E é a partir desses corpos celestes que nós podemos, a partir das suas distâncias, dos seus movimentos, nós conseguimos saber ou estabelecer exatamente qual é o valor dessa constante de interação. Quantas constantes temos? Hoje nós temos cerca de 27 constantes conhecidas. As principais, né? É. Mas tem mais. Tem mais? Eu vi em algum lugar um dado que já se aproximaram de 100 constantes. Né? Mas dentro de diversos... os seus respectivos nichos, né, de estudo. Né? Você pode associar constantes a determinados sistemas que, se modificados, eles alterariam toda a ordem, né, da sua complexidade. Essas constantes elas estão associadas a algum aspecto da realidade física. Né? Então, sempre a gente consegue. Né? Aí, universais, conhecidas, das fundamentais, nós temos 26. Uma coisa, só um parêntese, professor. Eu acho interessante, por exemplo, a força nuclear forte, né? A gente muitas vezes só mencionamos o que é essa força nuclear forte. Parece até que ela não é tão perceptível, né? Tão necessária, entre aspas, né? Mas se não fosse pela força nuclear forte, nós não, de modo algum, o nosso universo poderia existir como nós o conhecemos. Vocês já pararam para pensar como é que pode o núcleo do átomo, ser uma concentração de partículas positivas, de cargas positivas? A gente não aprende lá no ensino básico que as cargas de mesmo sinal se repelem? Então, como é que pode o núcleo cheio de carga positiva estar concentrado ali? É exatamente por causa da força nuclear forte. Ela age a curtas distâncias, ou seja, o fato dos prótons estarem tão próximos uns dos outros, passa a atuar essa força nuclear forte, que mantém o núcleo coeso. Íntegro, né? Então, a coesão do átomo, como nós o conhecemos, é responsável pela força nuclear forte. Inclusive, né, tem até um slide sobre isso, que é um grande participante, né, dessa descoberta, desse estudo, né, dessa área, foi inclusive o César Lattes, né? Isso, um brasileiro, realmente bastante. Ele descobriu ali o meson pi, né, Isso. que é o responsável por conseguir fazer, então, porque né, como que funciona, né? Você tem cargas positivas e pro público em casa até entender, as cargas positivas, né, elas querem o quê? Se repelir. Então isso faria com que rompesse ali o núcleo, né? Você não teria o núcleo, né? Então como que poderia, né? Você ter prótons e nêutrons ali no núcleo, então se repelindo ali para poder romper, né? E aí, graças aos estudos ali de César Lattes, né? Ali com o meson pi, eles conseguiram entender como que o núcleo ele fica íntegro, né? Isso é muito interessante. Então existe um ajuste por trás, né? Não é qualquer valor que pode ser atribuído, né? Hoje na TDI americana, né, na Discovery, nós temos aí um grande cientista que é astrônomo, que é o Dr. Guilherme Gonzalez, né? Que hoje tem sido uma das referências, né? A gente sabe que dentro da TDI, assuntos como complexidade irredutível, informação, complexidade especificada e também a própria antevidência, né? Mas nós sabemos que o ajuste fino sempre foi, digamos assim, algo que foi trabalhado, mas não se tinha tantos argumentos, não se tinha também materiais, né, produções feitos pela Discovery, né? Então, o Dr. Guilherme Gonzalez tem se destacado junto com o Ray Richards, né? Montando esses materiais. Inclusive, eles lançaram um livro muito, muito fundamental, se você de casa não conhece, que é O Planeta Privilegiado, né? Um livro muito bacana. Já tem em português? Eu acho que não está em português, não. Apenas, mas agora com inteligências artificiais, com todo o método que você consegue, né, tu consegue fazer essa... fácil, né? Fica mais fácil para fazer a tradução. Mas é um material muito bacana e nesse material eles explicam de forma muito didática, né? Eles até usam sempre aquele exemplo dos botões, né? Eles colocam 1000 botões e que são finamente ajustados. Falou sobre os fios de cabelo, né? Então ali todos eles estão, digamos assim, da forma correta, do tempo exato, tudo organizado. E eles fazem isso de uma forma muito simples para que as pessoas possam compreender, né? Então esse livro é um livro fundamental. E o Guilherme Gonzalez, talvez alguns não conheçam, depois vocês podem pesquisar, ele inclusive recebeu alguns prêmios da NASA. Ele é um grande cientista, né? Ele é PhD em astronomia, né, pela Universidade de Washington, e ele fez pós-doutorado na Universidade do Texas. Então, assim, é hoje um dos grandes astrônomos da nossa atualidade. Legal. A gente pode ver algumas dessas constantes aqui. Vamos ver o próximo slide? O professor Daniel, o professor Jantas podem falar um pouco aí.
Então aqui a gente tem algumas dessas constantes, né, para que a gente possa observar o valor delas, né? Então temos a constante cosmológica, constante da gravitação universal, de Planck, né? Então essas são algumas daquelas, né, 100 constantes, né, que nós falamos que regem o universo e a vida, né? Basicamente são números que não são variáveis, né? Eles não são alterados, são números fixos, né? Passando para o próximo slide, a gente pode observar exatamente o que o Carlos acabou de poder explicar aqui, né? Imagine então que o ajuste fino para que o público em casa possa entender, imagina que ele é um relógio daqueles antigos, né? Então o relógio, o rádio. Aquele rádio antigo, então você tinha vários botões e cada um desses botões você tinha que achar a frequência certa, você tinha que achar o ponto certo, né? E cada um deles tinha que estar no ponto exato para que você conseguisse atingir a frequência da rádio ali e conseguir ouvir, então, a rádio. Agora imagina, né, que ao invés de ter esse rádio com 4 botõezinhos, imagina que você teria uma rádio dessa com 100 botõezinhos, né? E você tem uma chance para poder conseguir calibrar todos esses 100 botões no ponto certo, exato, sem margem de erro. É uma chance, que seria basicamente os valores dessas constantes que nós podemos observar, dessas 100 constantes universais, né? O valor de cada uma delas no momento de criação do universo. Então, quando nós observamos isso, e observamos também que esses números eles podem tender tanto para o positivo quanto para o negativo ali, de uma forma inimaginável, nós vemos então que isso nos aponta que esses números eles foram literalmente finamente ajustados, porque as chances de você ter todos esses valores calculados e calibrados é extremamente baixa, é extremamente remota, né, o professor doutor Jonatas? Eles fizeram um cálculo, né, os cosmólogos, o próprio William Dembski, né, fizeram os cálculos probabilísticos, né, do universo, e eles viram que são 10 elevados a uma potência de 10 com 123 zeros depois. Então, assim, fica abaixo, digamos, da plausibilidade, né, daquilo ser possível. 10 elevado a 50 já é o limite para alguma coisa ser provável, né? Então, passou disso é impossível, né? Então, assim, ficou muito interessante, porque os próprios cálculos probabilísticos do universo já demonstram que seria praticamente impossível, né, Jonatas? Que o universo teria surgido sem... como é que esses ajustes teriam se autoajustados? Não tem como, né? Vamos ver esse próximo slide aqui, que é uma ilustração do que o professor Daniel tinha falado. Você tem aqui a força gravitacional, o F ali, e esse G aí é a nossa constante gravitacional, ele tem aquele valor singelo, 6,67 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilo por segundo vezes segundo, né? Esse valor aí, ele é altamente ajustado, e é um valor pequeno, gente. Aí é 11 casas após a vírgula. É um valor pequeno, como o professor João está falando agora, a força gravitacional, ela estranhamente é a mais fraca das forças, em termos de interação, né? Uhum. Mas em grandes massas ela se torna avalaçadora. Quando a gente olha o universo, a questão dos planetas, a questão das órbitas planetárias, tudo aquilo ali tem a ver com força gravitacional. Apesar de ser tão pequena, significa dizer que se nós fizermos um ajuste pequeniníssimo, talvez para um copo e outro não vai fazer coisa nenhuma. Mas o que aconteceria no universo, hein? Gente, aumentando as proporções aí para planetas e estrelas, isso teria um desastre gigantesco, né? Se eu aumentar, né, ou no caso, se eu diminuir menos de 2% ou até 2% desse valor, né? O que acontece? A interação se torna mais fraca. A interação se tornando mais fraca, o que vai acontecer? Os astros e os planetas vão se interagir menos. Com isso, eles vão se afastar. Ou seja, de forma geral, nós teremos uma expansão, né, do planeta. Nesse caso, não haveria um Big Bang, né? Não. Na verdade, haveria uma expansão ad infinito, nunca formaria nada. Dentro do modelo padrão, né, do Big Bang. Agora, o contrário também seria avassalador, né? Um pouquinho mais forte, a interação seria mais forte, os planetas e os astros se interagiriam mais, se aproximariam
e com isso levaria ao colapso. Né? Eu acho que um bom exemplo, até para poder trazer um pouco mais para próximo, esse seria o planeta Terra e a Lua, né? Não precisa ir longe. Nós temos, né, a Lua aí orbitando, né, o planeta Terra, e se a gente tivesse um mínimo valor, né, alterando, então a gente sabe a interação que a Lua tem com o planeta, né, controlando aí desde o eixo, né, de rotação do planeta, como também até mesmo as marés, etc. Né, então você já tinha totalmente algo muito diferente, a Lua indo embora ou chegando e colidindo, né? Então, a gente tem que fazer uma diferença entre força e constante aí, né? Isso. Quando a gente fala mudar alguma coisa da constante, a gente pode mudar, como você colocou, até 10 a 60, né? A 10 a 60ª casa após a vírgula. Isso já faria diferença. Agora, quando a gente traduz isso em força, porque força é essa G vezes o produto das massas, né? Pela distância. Pelo quadrado da distância. Então, quando você pensa nessa diferença, por exemplo, Terra-Lua, coisa de menos de 1% na força, claro que aí você mudou a constante, cara, ou a Lua, se ela for menor, a Lua se afasta da Terra completamente e a Terra vai também sofrer um problema na sua órbita, mas se ela tem um ajuste para mais, assim, mais de 1%, às vezes menos até 0,5% a mais, nós temos um problema terrível de aproximação e de marés. Isso. E sem falar, né, que ela ajuda a moderar, né, a questão do eixo de inclinação da Terra. Sim, então a função dela é muito importante, porque se você não tem as proporções adequadas, então ela não conseguiria ser esse moderador para o eixo de isso inclinação. é um ajuste, né? Porque Um ajuste. a massa Terra-Lua ali, ela é específica para manter não só a questão das marés, mas também esse eixo de rotação. As próprias estações além também, né? Isso, exatamente. Além disso que eu falava, além do eixo tem a ver com as órbitas, né? A velocidade da órbita. Então existe um ajuste perfeito entre a velocidade da órbita com a força gravitacional. Se a velocidade da órbita for maior, ela pode escapar, se for menor, ela pode colapsar. Então, tudo isso perfeitamente ajustado. Não é só a constante, é a velocidade com que ele está orbitando. Se a Lua orbitar um pouco mais rápido em relação ao Sol, ela tende a ser... Centrífuga sai, né? Isso. A força centrífuga se torna, né, inferior e ela sai pela tangente. Se for menor... Então, imagina assim, a Lua, na verdade, o que está acontecendo? A gente, lá na física, costumamos separar em duas etapas. Uma etapa é a Terra puxar e a outra etapa é a Lua escapar. Então, essa combinação da Terra puxar e a Lua escapar é que forma exatamente essa órbita perfeita. Vamos segurar esse assunto, isso está ficando interessante. Gente, vamos ter o nosso pequeno intervalo, 2 minutinhos, para você ver um pouco dos nossos patrocinadores, os outros programas também da Constante TV. Não saia, fique aqui conosco. Constante TV, uma bênção para você. Fiquem aí, tá? Olá, estamos de volta aqui no nosso programa Quem Pensar. Estamos falando hoje sobre o ajuste fino do universo. Estamos aqui com o Dr. Daniel Trindade, Dr. Carlos Sassanovski, Dr. Jonatas, e estamos conversando sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho desse ajuste em termos da expansão do universo. Mas antes disso, só para lembrar, tá? Nós estamos aqui numa série, caso você não tenha ainda visto o programa anterior, vá lá na nossa playlist, no canal da Constante TV. Você vai ter episódio por episódio separadinho ali na playlist Crer e Pensar. Tá? Excelente. Professor Daniel, e aí? E a expansão do universo? Bom, né, como a gente estava vendo anteriormente, nós estávamos falando de um valor de cerca de 10 elevado a 60, né? Então, é uma precisão de uma parte em 10 elevado a 60 que não pode ser alterada, senão você já não tem mais vida, já não tem mais as leis químicas, físicas, né, funcionando da maneira a que nós conhecemos, né? Mas quando nós vamos para a taxa de expansão do universo, isso fica ainda mais interessante, né? É um valor assim que ele aumenta ainda mais, é algo assim que a gente fica literalmente boquiabertos, né, quando nós conseguimos compreender um pouco do que seria essa precisão, né? Então, podendo observar no slide, nós vemos que a taxa de expansão do universo ela é regida pela aquele lambda, né? Chamada também de constante cosmológica, né? Que ela é um valor, né? uma constante que está ali finamente ajustado dentro dessa equação, né? Então, para vocês poderem ter ideia de quão preciso é essa constante, é esse valor, né? Ele não pode ser alterado em até uma parte em 10 elevado a 120.
isso faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. O que no qualquer um dos dois casos, né, nós não teríamos vida, né? Então nós saltamos de 10 elevado a 60 para agora 10 elevado a 120, né? Então são números que quando vamos tentar imaginar eles, chega a ser até difícil, né? Chega a ser até difícil imaginar o que é uma precisão como essa, né? Algo simplesmente o que aponta claramente, né, para um ajuste, como literalmente foi necessário uma inteligência para vir ajustar esses valores, né? Isso porque a gente viu 2 valores até agora, né? Isso. Com a precisão de 10 elevado a 60 e agora 10 elevado a 120, né? Simplesmente incrível. Essa constante cosmológica foi aquela inicialmente que Einstein tentou, de certa forma, acochambrar para deixar o universo... Exatamente, porque ele achava que não era plausível, né? Não, o universo não pode ter esse ajuste, né? Então, ele precisou colocar essa constante exatamente para poder o modelo dele funcionar. E aí, quando ele fez esse ajuste dessa constante, foi quando tudo finalmente se encaixou. Quando ele acrescentou a constante cosmológica e adaptou exatamente para esse valor. Foi como o modelo se fechou e passou a ser possível a explicação plena. Mas ele tentou colocar a constante para evitar que o universo se expandisse, tivesse início, né? Exatamente. Então é essa constante aí que a gente está vendo. Mas depois Einstein deu problema, né? Porque ele coloca o universo como sendo um universo autocontido, um universo eterno, e ele enfia uma constante cosmológica fixa, né? Só que aí tinha alguns problemas ali com Hubble, Lemaitre e outros que percebem que o universo podia estar se expandindo, né? Isso. E hoje em dia essa constante ela continua existindo agora com uma interpretação maior, né? Uhum. E de fato ela não pode ser alterada. Ou seja, as equações dele levou ele a mudar a maneira como ele enxergava o comportamento do universo. Porque quando ele tentava encaixar a maneira como ele via o universo, que era isso que o Celso comentou, né, sobre ele estar fixo e estável, né, não funcionava, não encaixava o modelo. Mas aí, vou ter que colocar essa constante mesmo, entre aspas, contra a minha vontade, mas é o que vai fazer a coisa funcionar e, de fato, vai conseguir explicar de maneira mais ampla todos os observáveis físicos, né, da expansão do universo. Eu acho que, de uma forma assim, para a gente poder ver um último exemplo sobre esses números, eu acho que seria legal a gente ver sobre a taxa de distribuição, né, de matéria e energia no universo, né? A gente pode observar isso no próximo slide, né? Aí a gente observa um número que realmente não tem como imaginar um número como esse, né? A gente está falando de distribuição da massa e energia do universo no momento da sua criação, né? Então, caso o valor de massa e energia do universo no momento de criação não fosse uniformemente distribuído em uma precisão incompreensível de 1 parte 10 elevado a 10 elevado a 123, o universo seria hostil a qualquer tipo de vida, né? Então, até coloco aquele meme, né, aquela imagem mostrando como que você tenta imaginar um número como esse, uma precisão como essa, né? É algo esse simplesmente... número não faz sentido para a mente humana. 10 elevado a 10 a gente faz, mas 10 elevado a 10 na potência de 123 loucura total, né? É um número que não faz mais sentido, está além da nossa capacidade de imaginar, do cotidiano, das grandezas do cotidiano. Mas é interessante isso, porque a ideia de que, se você considerar que houve o início do universo a partir de um sistema de grande expansão, se essa massa não fosse uniformemente distribuída, nesse grau de ajuste, você teria, na verdade, talvez toda a massa distribuída de forma não homogênea por um vasto espaço. E aí você teria, talvez, gradientes gravitacionais gigantescos e uma parte do universo e outra nada. Ou seja... Não, isso vai de encontro ao que a gente já discutiu em programas anteriores sobre o evoteísmo, né? Que afirma que o Criador não teve interação nenhuma, né, no ajuste do universo, né, na formação, na criação, na evolução do universo. Mas a gente observa aqui que até para você começar ou dar o start no universo, você também tem que ter um ajuste. Ou seja, de novo cai por terra a hipótese do evoteísmo, né, de que o Criador não influenciou, não interagiu na criação, né? Sim. Eu gosto sempre de usar alguns exemplos de uma forma mais prática
para que o público, aqui na mesa, né, a gente acaba tendo uma facilidade melhor, né, de poder entender o que os números querem dizer, mas eu gosto sempre de trazer alguns exemplos também para que a gente possa fazer com que as pessoas que não são da área, né, das exatas também possam ter uma ideia da precisão, né, desses números. Pode passar mais 2 slides para frente, mais um, perfeito, precisão das constantes, né? Então aqui eu gostaria de convidar todo mundo para poder fazer um pequeno exercício, né? Você que está em casa e observando também, né, essa apresentação, faça então esse exercício juntamente comigo. Imagine então toda a América do Norte, toda a área da América do Norte. Agora, cubra toda essa área da América do Norte, né, com moedas de 10 centavos. E comece, então, a empilhar toda essa área de moedas de 10 centavos. Comece a empilhar, uma moeda em cima da outra, uma moeda em cima da outra, até você chegar na Lua. Imaginou isso? Então, toda a América do Norte, cheia de moedas de 10 centavos, empilhou moedas de 10 centavos até chegar na Lua. E agora nós vamos vendar uma pessoa. Imagina que vamos vendar o professor Dr. Jonatas aqui agora. Mas vai ser com essa vendinha aqui, toda bonitinha. Exatamente com essa aí, né? Essa daí Tem que não. ser exatamente com Se essa, colocar né? uma outra eu aceito, mas essa aí tá difícil. Aí a gente venda o professor Dr. Jonatas, né? E nesse momento o Kelson vai, pega uma moeda vermelha e esconde lá no meio Da pilha. aquela pilha inimaginável de moedas de 10 centavos. E quando o Jonatas, então, ele vendado, né, sem saber onde está aquela moeda, a gente fala para ele, olha, você agora escolha a moeda vermelha, né? E você tem que achar ela ali, tem que pegar a moeda vermelha ali vendado. Você nunca vai encontrar escondinho em Wisconsin. Impossível, né? É impossível você tentar fazer algo como isso e acertar a moeda certa. Mas quando a gente vai converter isso para realmente o que quer dizer essa chance, né, do professor Jonatas ele poder estar achando a moeda, nós estamos falando de 1 em 10 elevado a 37. A gente viu o primeiro exemplo, que era 10 elevado a 60. 10 elevado a 37 é a precisão da força nuclear forte. Ou seja, se você erra uma moeda para um lado ou para o outro, para qualquer direção, você já não tem mais um funcionamento de um universo como a gente conhece. Essa é 10 elevado a 37, essa precisão. A gente viu uma precisão de 10 elevado a 60, outra de 10 elevado a 120, outra de 10 elevado a 10 elevado a 123, né? Muito. Então, assim, vemos que realmente quando a gente passa para entender quais são as chances mesmo de você conseguir atingir essas precisões, é algo impossível, né? Eu não lembro qual que era o valor da probabilidade, né? Que você tem um valor probabilístico que quando excede ele é considerado 10 a nulo, 50, né? 10 a 50. 10 a 50, né? Então você já tem esse valor probabilístico aí que é 10 a praticamente... menos 50 no caso. 10 a menos 50, mas varia, depende do estatístico. Tem estatístico que coloca o valor bem mais baixo do que isso. Isso é um 10 a limite menos extrapolado 20, já. 10 a menos 30. Para não ter dúvida, menos 50 já tá fora. Já é mais plausível, né? Já é Aí- tecnicamente impossível. 10 a 37 já é absurdamente. Se você 1 em 10 a 37. É interessante, Daniel, tem um cosmólogo muito famoso que é o Fred Hoyle, que ele vai falar a respeito, digamos, dessa questão do ajuste fino, né? Ele que é cosmólogo, ele vai dizer a seguinte frase, que, olha como é que ele coloca, a interpretação sensata dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física, bem como com a química e a biologia. O próprio universo mostra fortes evidências de ter sido projetados. É interessante que ele é ateu, né? Mas é Royle que eu lembro é ateu, né? Olha só que Ele apoia a panspermia. Ah, ele é foi a panspermia. Então ele Que a não vida acredita. veio do espaço. Isso. Bom, se tem alguém que entende desse assunto é o senhor, né, professor? Um dia a gente tem que falar sobre isso aqui. né? Ele fala, né? Eu tenho até essa frase dele, tem ela nessa apresentação. Incidência. Ele foi aquele que ele fez aquele exemplo, né, de passar um furacão em um cemitério de aviões, né? E depois que o furacão passa naquele cemitério de aviões cheio de peça, montadinho. você tem um Boeing 747, né, um avião altamente complexo, né, montadinho ali após aquele furacão passar, né? Mas Então, é algo semelhante ao universo. Né? O universo é tão impressionantemente concatenado, todas as suas propriedades, leis constantes, que é difícil aceitar que isso daí foi o acaso.
Exatamente. Claro, você pode usar outros argumentos aí, multiverso, qualquer coisa assim do gênero. Mas aí fica Os menos próprios cálculos palpável probabilísticos ainda, do né? universo já demonstram a impossibilidade. Então, Sim. Na verdade, a ideia do multiverso é isso. Quando a gente vai pensar um universo a partir de um ponto inicial aleatório e gera toda esse ajuste impressionante, você tem que pensar com, olha, a impressão que dá que alguém projetou isso daqui. Mas o naturalista ele não aceita a ideia de alguém, porque alguém remete ao conceito de Deus. Então, o que ele faz? Não há recursos probabilísticos para gerar um universo dessa magnitude de complexidade, como também nem há para gerar vida. Né? bom, eu vou lançar uma pergunta para Aí vocês. joga então, o multiverso aí. que eu né? quero saber, temos físicos aqui na mesa, o que vocês acham que o multiverso é um problema para o design inteligente? Eu acho que não existe multiverso. Só Bom, isso. mas supondo que seja demonstrado, você acha que seria um problema ou não? Olha, se a gente pensar que existe o multiverso, existe muitos deuses ou um deus só que gerou o multiverso? Não, só vou supor eu só irei supor por o enquanto. multiverso, que já é um absurdo. Se você supor, vamos supor que houvesse de fato um universo, eu tenho que supor que há um Deus criador que gerou esse universo. Para um Deus todo-poderoso criar um universo, ou criar 1 milhão, ou criar infinitos universos, não afetaria o poder de Deus, não afetaria a sua onisciência, não afetaria a sua capacidade de sustentar infinitos universos. O problema é que se nós pensarmos isso, a gente vai ter que aceitar que esse Deus, ele não só criou, como ele planejou todos os multiversos. Mas aí a analogia acaba por aí, tá? Porque na definição de multiverso vai se ter aquela ideia de que a grande quantidade dos infinitos do universo provavelmente eles não são permissíveis para a vida. Eles nem existem como nós entendemos o universo. Mas no número infinito pode ser que exista alguma coisa, algum número reduzido de universo que estranhamente, probabilisticamente, poderia ser semelhante ao nosso. Exatamente. Essa questão do multiverso também tem na apresentação, é muito interessante, porque ela fala o seguinte: é como se fosse um gerador de universos. Então, imagina você ter um gerador de universos ali, porque quando os cientistas olham para esses números, eles falam assim, esses números são impossíveis de serem obtidos, né? Então, qual que vai ser a resposta para isso? Houve um criador? Não. Né? Infelizmente, os naturalistas não vão ceder, né? Não vão dar o braço a torcer para poder colocar a opção, né, de um criador ali por trás de todas as coisas. Então, eles dão essa opção do multiverso, como se você tivesse o gerador de universos constantemente ele soltando universos. Tum, 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 tum. E nenhum desses universos teve, então, esses números finamente ajustados para ter a vida, que foi o nosso. Ou seja, a gente acertou na loteria ali, no universo que a gente está vivendo. Só que isso traz alguns problemas. E esses problemas, eles são o quê? Né? Não existe evidência científica que apoie a existência do universo. Ele não pode ser detectado, não pode ser observado, ele não pode ser medido, não pode ser provado, além de que o próprio gerador de universos, vamos colocar dessa forma, exigiria muito mais sintonia fina, né, do que o nosso próprio universo tem. Né? Então, eu acho que nós temos aí bastante coisa que pode ser contra aí, né, dentro do que você está falando, Daniel, isso daí. E outro, né, tem o grande problema do multiverso de que você tem que abarcar para si novas hipóteses, novos elementos para poder sustentar a própria hipótese do multiverso, que torna mais complicado. O problema é que se você não tem a hipótese de Deus, você vai ter que falar com o Michio Kaku, né? É chocante descobrir quantas constantes familiares do universo se encontram dentro de uma faixa muito estreita que torna a vida possível. Se um desses acidentes fosse alterado, as estrelas nunca se formariam, o universo se separaria, o DNA não existiria, a vida como conhecemos seria impossível, a Terra viraria ou congelaria, acho que o inferno, né? Ou congelaria, e assim por diante. Agora, interessante, né? Acidente. Exatamente. Eles não dão um braço a torcer mesmo. Né? Vale muito mais eles acreditarem, né? Verem todos os sinais de design, mas não podemos falar que é design, né? A gente tem que dar uma justificativa, né, paralela, e aí a gente tem que ler um absurdo desses, né? Um homem tão inteligente, mas ao mesmo tempo você olha isso e fala, meu Deus. É que ele está preso no paradigma, né? Então, se ele fugir disso, da cosmovisão, ele não consegue prefere abraçar elementos menos evidentes pela lógica
do que... Mas é admitir aquela que história, não faz né? sentido. Se você vive do ponto de vista racional em trevas racionais, qualquer evidência que você apresentar não vai ser aceita. Nós não estamos falando do ponto de vista puramente lógico. Quando nós estamos trabalhando com naturalismo, quando trabalhando com narrativas naturalistas, nós não estamos trabalhando com evidência científica. Nós estamos trabalhando com ideias. Ideias, muitas das vezes, erradas. Então, você pode apresentar a evidência que for. Eu lembro de Mary Schweitzer, quando ela encontrou os tecidos moles, e ela mandou o primeiro artigo dela para uma revista, o editor disse assim, não vamos publicar, porque eu não acredito nesses dados. Aí ela disse assim, eu tenho todos os dados. Gente, como é que pode? Todo dado do laboratório, quer que eu mande todos? Quantos dados você precisa para acreditar? Ele disse, pode mandar quantos for, não vou acreditar em nenhum. Por quê? Porque ele, como naturalista, ele não podia aceitar tecidos moles. Então, um ápice, né? é mais fácil aceitar que existe um multiverso para esse pessoal criar uma estrutura pancósmica totalmente fantasiosa do que acreditar que um Deus todo-poderoso criou todo o E universo. quando fica muito evidente, a gente percebe que ainda eles tentam fugir para a panspermia, né, Kelso? Isso, gente, está muito boa a conversa, está muito maravilhosa, mas a gente tem que dar uma pausa aí para os comerciais. Já voltamos. E já voltamos, fiquem ligados que a discussão vai continuar. Até a próxima. Olá, de volta ao programa Crer e Pensar, um programa que fala sobre fé, ciência, enfim, um programa que ajuda você a crer e, ao mesmo tempo, pensar, né? E no programa de hoje nós estávamos falando sobre o ajuste fino do universo. E nos blocos anteriores nós falávamos sobre a precisão, né? A precisão das constantes, né? Dos ajustes. E agora vamos discutir um pouco da causa dessa precisão. A que se deve toda essa precisão? Em que tipo de perfil a gente pode encaixar essa precisão? Será que é a necessidade, acaso, o design? O que você tem a dizer, Daniel? Bom, então, para poder justificar essa precisão, né, nós podemos andar em três direções, né? Necessidade, ou seja, o que seria a necessidade? Aquilo que não se consegue evitar, né? Tem que acontecer daquela forma. Uma lei é uma necessidade. Exatamente. Ela tem que seguir aquilo, tem que acontecer daquilo. Não tem outra possibilidade. A segunda opção seria o acaso. O que seria o acaso? Né? Acertamos na loteria, né? Foi um acidente, né? O que muitas vezes a própria evolução ela diz também, né? Que aquele acaso de mutações foi gerando, né, seres tão complexos e magníficos como nós, né? Sim. Então a gente teve muita sorte de sair os números certos, né, para poder ter vida no nosso universo. Ou então nós temos a opção de design, né? Ou seja, o nosso universo ele foi projetado, ele foi criado, os números foram finamente calculados para que fossem daquela forma, para que houvesse vida nesse universo. E para isso, né, então, a gente pode caminhar e ver um pouco de qual que faz mais sentido dessas três opções. Né? A gente traz, então, uma análise dessas três opções para ver qual que faz mais sentido. Então, começando pela necessidade, né? O que a necessidade ela diz? Ela diz que o universo deve permitir a vida. Ou seja, os números não deveriam ser diferentes. É necessário que seja assim, obrigatoriamente. Mas será que um universo que proíbe a vida, ele é impossível? Porque, bom, a gente tem que colocar isso na conta também, né? Na verdade, não, né? Na verdade, um universo que proíbe a vida não é só possível, como é muito mais provável que um universo que permite a vida. Mas por quê, né, que seria, ele é muito mais provável, né? Ele é mais provável porque as constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza, né? E não existe razão nem evidência que indique que uma sintonia fina seja necessária. Então a gente pode observar que a questão de necessidade, ela não aponta prioritariamente para um universo que seja complexo e finamente ajustado. Porque a necessidade são as leis, né? Exatamente. Não são as leis que geraram o universo. As leis, elas vêm com o universo que foi criado. Não é o contrário, né? Porque se há uma necessidade, é tipo as leis criaram o universo, as leis regem o universo. E as leis, na verdade, são absolutas, não é o caso. Né? Exatamente. Então, a gente observa que é muito mais provável, muito mais fácil você ter um universo totalmente hostil
a vida, né? Então a gente pode excluir a opção, né, de necessidade como a causa desse ajuste fino, né, que nós temos no nosso universo. E o Então, acaso? qual que seria a nossa próxima opção? Acaso, né? Ou seja, foi uma sorte, foi um acidente, né? Então, o que essa opção ela diz? Ela diz que acertamos na loteria do universo. Tivemos muita sorte de conseguirmos os números exatos e as condições perfeitas no momento que o universo surgiu. Essa opção não se sustenta. Para isso, foi o quê? Foi criado algo para sustentar ela, que é exatamente o que o Carlos tinha colocado, que era a teoria do multiverso, né? Então a gente pode observar que a gente está saindo agora da física e estamos entrando na metafísica, né? Ou na fantasia, né? Da ficção científica. Exatamente, né? né? Na metafísica, né? Que é o quê? É uma super máquina geradora de universos, né? Que está ali gerando universos atrás de universo, até que, né, por muita sorte, que, igual o nosso caso, de acordo com isso, né, saísse um universo perfeito à vida, né? Então, O que sobra disso tudo, então? mas qual que é o problema, né, dessa opção do multiverso? É exatamente aquilo que foi dito antes, né? Você não tem evidência científica que apoie a existência do multiverso. Ele não pode ser detectado, ele não pode ser observado, não pode ser medido, ele não pode ser provado. E essa máquina geradora de universos, vamos colocar dessa forma, né, a grosso modo, ela teria que ter muito mais ajuste fino do que o próprio universo, né? Então, O aí, Stephen Meyer fala muito sobre isso, né? Stephen Meyer acaba fazendo vários estudos a respeito dessa possibilidade aleatória, né? Sim. Então, não temos necessidade para explicar o universo tão bem descrito, tão bem ajustado. Não temos o acaso, não é por sorte. Sobra o quê? Sobra, então, a opção de... Até brinco, né? Será que aliens seria a única possível conclusão? A gente sabe que não, né? Nós sabemos que o designer, o grande designer, né? Ele foi o nosso Deus, né? O Deus bíblico, o Deus cristão, né? Então, a nossa melhor opção é que ele foi projetado, ele foi criado para que funcionasse dessa forma, né? Para que houvesse vida, para que houvesse a vida como nós conhecemos, né? As leis como nós conhecemos. Então, esses números eles foram calculados, eles foram finamente pensados, né? Para poder criar, então, o nosso universo. É claro que aqui é uma conversa muito resumida, né? Mas a gente pode analisar a necessidade, acaso, com profundidade. E, de fato, a gente chega à conclusão que o universo que causou a si mesmo por suas próprias leis, por necessidade das leis que o regem, não faz sentido nem do ponto de vista da física, do ponto de vista mesmo do que não entendemos da filosofia. Acaso, se você só acreditar em sorte, num universo completamente aleatório, e nesse caso, se o universo é aleatório e tudo foi por sorte, as leis também não poderiam ser metódicas, não podiam ser lógicas. Então, nós teríamos um universo de característica entrópica, caótica, desordenada, então não pode ser por sorte. Porque se tudo veio por meio de sorte, tudo que existe no universo é apenas acaso. Então, até os nossos pensamentos não são mais confiáveis. E violaria as leis fundamentais, né, como a termodinâmica. Sim, completamente. E aí sobra o que o professor Daniel falou. Esse universo, a melhor explicação é que ele foi projetado nos seus mínimos detalhes. E aqui, temos um texto bíblico, né, é onde chama um pouco a nossa atenção, né? Onde Romanos 1, 20 a 22, na minha opinião, né, é um dos textos que mais fala no meu coração quando a gente estuda as áreas da ciência, né, mais diversas. E nós podemos observar neste texto até mesmo uma responsabilidade para nós que somos cristãos, né? Esse texto diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos,
Então aqui a gente pode observar que a palavra nos diz que nós podemos observar o eterno poder e a divindade de Deus de uma forma clara. Sim. E qual forma clara é essa? Através de todas as coisas que Deus fez. Sendo percebidas, né? Por meio das coisas que foram criadas. Palpável, né? São Exatamente, coisas palpáveis, autoevidentes. Né? E algo que me chama muito a atenção é exatamente o trecho que diz o seguinte, né? Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Ou seja, observamos, né, grandes e grandes maravilhas, né, nos nossos, na criação de Deus, mas ao invés de glorificarmos o nome de Deus, temos muitos homens, né, que preferem dar essa glória toda a um cientista, né? A um cientista que está colocando toda aquela razão de você ter, né, esse ajuste fino, por exemplo, como nós podemos observar o Michio Kaku, né? E vamos poder ver mais alguns, colocar toda essa razão nas mãos do quê? De um acaso, de um acidente, né? De algo que não foi guiado, né? E tira das mãos de Deus, né? E aí realmente a gente acaba se tornando nulo em nossos próprios raciocínios. E lá no final, nós realmente nos tornamos tolos, porque uma hora a gente vai ter acesso a essa verdade, né? Uma hora a gente vai estar lá, né? E a gente vai poder ver tudo isso, né? Daniel, só volta o versículo anterior, Romanos. Tem uma parte aqui que me chama a atenção, como professor, como cientista, que o Senhor vai deixar para nós claro o seguinte: quando nós analisamos, percebemos as coisas que foram criadas nesse mundo, isso aponta claramente para Deus, para os atributos de Deus, os atributos invisíveis, seu poder, sua divindade. Então isso aqui tem a ver com a razão. Nós podemos analisar, nós podemos observar, nós podemos fazer previsões de um mundo que é inteligível. Isso coloca o que? Deus criou um mundo que é inteligível, que é intelectualmente capaz para nós. Né? Capaz de ser compreendido. Capaz de ser compreendido. Agora, interessante, quando você se fecha para isso, você vai ter um problema, né? O seu raciocínio se torna nulo. Então, há uma ligação direta entre a razão e a fé. Porque a partir do momento que, pela razão que Deus te fez, para reconhecer os atributos de Deus no próprio universo, você se fecha para isso, você diz assim: não, Deus não existe, não há provas da existência de Deus, você mesmo faz um suicídio intelectual. Por quê? Porque o que sobra é, eu tenho todas as evidências que apontam para um Deus, mas eu bato na mesa e digo assim: Deus não existe. Isso é irracional. Quando diz se tornaram-se nulos seus próprios raciocínios, uma outra tradução é se tornaram como que irracionais. E aqui diz se tornaram tolos, eu gosto de uma outra versão que diz se tornaram loucos, porque o louco ele perdeu o sentido do juízo. E é coisa impressionante. Quando nós analisamos o universo, nós vemos Deus, e isso faz todo sentido para o nosso intelecto. É uma fé que pensa, é uma razão que crê. Então isso é bem interessante. E aí eu acho que você tinha colocado um outro versículo, qual é o próximo? Colossenses 1, né, os versos 15 a 17, né, nós podemos observar então, né, nessa passagem que diz o quê, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? Então a gente pode observar o grande poder, né, a autoridade de Deus, né? E exatamente aí, né, até mesmo o porquê nós fomos criados, né? Para glorificar Ele, né? Para, né, trazer honras ao nosso Deus, né? Ele é antes de todas as coisas, né? Então ele já estava antes de tudo isso que nós podemos observar, e ele afinou esses... Carlos está doido para falar alguma coisa aqui. Esses números, né? O professor Jonathan fez uma observação muito importante antes. Ele falou sobre a questão do evoteísmo que a gente falou no programa passado.
E olha como é que esse texto que você colocou aqui, que a gente está, né, fazendo essa análise com ajuste fino, como ele se encaixa e demonstra, né, como a participação de Deus é fundamental, né? O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Então, gente, é muito claro, né, como a participação de Deus ela é fundamental e relevante. Então não tem como você pegar e extinguir a possibilidade da participação de Deus e colocar, Deus abandonou o que ele fez. Não, foi feito para ele. E né? vamos colocar um nome aqui, né? Porque Por quando ele e ele para fala desse Deus invisível, ele está falando de Cristo, né? Ele, Cristo, Jesus, é a imagem Sim. do Deus invisível. Agora, é muito interessante, né? Conectando com o que o professor Kelson falou sobre anularem os seus raciocínios, se tornarem loucos, né? É o que leva, por exemplo, a gente ver o que diz, né, um grande cientista, Stephen Hawking, né, que está no slide 25, se puder passar, né? Olha só o que ele diz. O fato notável é que os valores desses números, que alguns deles nós discutimos aqui, parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Então, olha só. Parece ali, né? Parece. Como explicar, Carlos, como uma pessoa com tantas evidências chegar a essa conclusão de que apenas parece? É o que o livro de Romanos, né, já deu toda a resposta. É o que nós tá em Romanos, acabamos, né? Exatamente. A resposta está em Romanos, porque fica muito claro, né? Eles vivem num paradigma que aprisiona o pensamento e eles não podem sair do naturalismo, né? Isso é o mais triste. A gente percebe que se não for respostas naturais, então nenhuma delas faz sentido. Por isso que ele fala que o coração fica obscurecido, né? Sim. Então, você não consegue mais ver, né? Aquilo fica... praticamente você fica cego digamos assim, as noções que você vai aprender, as informações que você vai ver. Então, é muito interessante. Então, Romanos, para você ver como a Bíblia é um livro extremamente atual, né? Sim. Algo que foi escrito há muito tempo, hoje nós lendo aqui, se encaixa perfeitamente. Mas é impressionante, né? Por Stephen Hawking. Né? Tornou-se nulo em seu próprio raciocínio, ou seja, o raciocínio é vão. Uma pessoa com uma mente prodigiosa, sim, mas a partir do momento que você não glorifica a Deus, não percebe a Deus no universo, o que sobra, gente, por mais incrível... Quem está falando é um cientista. O que sobra é a irracionalidade. O que sobra é o absurdo. O que sobra é a pessoa dizer assim, parece ter sido finalmente ajustado, só parece, mas ele não consegue colocar nada no lugar. Irracional. Aí tem uma outra frase de Hawking, que não está aqui, que ele diz assim, esse universo é assim, assim, assado, mas eu sou muito grato por isso. Como ele é grato? Grato a quem? Ou aqui, né? Pelo universo ser como ele é, eu sou muito grato. Até isso é difícil, porque se você não tem um Deus criador, o sentimento de gratidão não é intrínseco. O sentimento de gratidão é sempre sobre, ou por alguém, ou para alguém, e por isso eu sou muito grato. Grato a quem? E aí vem o que? Justamente esse absurdo. O raciocínio se torna insensato. Desumaniza o próprio senso de gratidão, né? Sim, e a noção, digamos assim, da moralidade em si, da questão dele ser grato, não faz o menor sentido para a evolução, por exemplo. Qual a vantagem evolutiva de você ser grato? Grato a um universo, universo vasto, sou grato a você. Não faz o menor sentido. Converter o universo num próprio Deus, né? Sim. Mas é interessante que... desculpa, pode falar. Professor Jonatas, a gente sempre fica preso aqui nesse horário. Tem a questão do tempo, já estava tão Estamos empolgado. já finalizando aqui, a gente tem que continuar esse assunto, viu? Esse assunto é importante. Mas eu quero deixar para os dois aqui, começando com o Carlos, terminando com o Daniel, considerações finais sobre o tema, né? Nós estamos falando hoje sobre o ajuste do universo. Esse universo ele foi planejado ou acaso? O que você tem para terminar para a gente? Não, com certeza, né, gente? Vocês podem ter certeza absoluta. Tudo que o professor Daniel falou aqui, professor Jonatas, professor Kelson Mota, ficou muito claro como os sinais de inteligência são claros no universo, né? Nós somos indesculpáveis, como o Romanos fala, se a gente não quiser observar isso, né? Nós estamos na melhor posição, né, no melhor sistema possível para a existência da vida. Nós temos, né, todas as condições necessárias. Isso é algo extremamente raro. E, então, é praticamente impossível não acreditar que isso tenha sido projetado. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E, bom, acho que quando nós passamos a observar realmente, né, como todas as coisas funcionam, principalmente
os números finalmente ajustados para que eu e que vocês possam ter vida, eu acho que a gente tem que estar muito atento para não nos enquadrarmos, né, no que Romanos chama ali, né, de homens que acabam se tornando tolos no final, né? É engraçado como que ele diz que logo antes de mostrar que eles se tornam tolos no final, diz assim, eles se diziam sábios. Né? Então hoje nós temos, por exemplo, Stephen Hawking, mesmo que a gente viu agora, né? Um grande nome, super inteligente, um homem altamente sábio, que sempre se disse dessa forma, né? Mas morreu e morreu sem admitir ali, né, o Criador, né, o Deus, né? E aí é onde ele entra essa parte da tolice, né, da loucura, né, da irracionalidade. Então, que possamos, né, todos os dias nos atentarmos a olharmos para tudo aquilo que foi criado e darmos a glória devida a quem merece, né, que é o nosso Deus, né, o Jesus, o nosso Deus, que nos salvou, né, e glorificar o nome dele, né. Essas seriam as minhas considerações finais. Então é isso, pessoal. Então estamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Espero que vocês fiquem ligados nas outras programações da Constante TV e deem uma olhada também lá na playlist, né? Nós temos aí uma pleiade de ótimos programas, de ótimas entrevistas, em que foram abordados ótimos temas. Então, eu espero que tudo isso possa ser produtivo e proveitoso para você, né? Então, Crer e Pensar, né? É um programa que se foca exatamente nisso, em você ter uma fé que pensa e uma razão que crê. A nossa fé não é uma fé irracional, não é uma fé sem sentido, e por conta disso, ela se conecta com uma perfeita harmonia com a razão, com as evidências. Então você tem esse privilégio, através da palavra de Deus, e de poder assim desfrutar desses benefícios em Cristo. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.